Olá, aqui é a Júlia da Exu Brasil e no vídeo de hoje nós vamos sanar algumas dúvidas e demonstrar como funciona cada acessório referente a cada um dos tubos que eu tenho aqui na mesa na minha frente. Então nós vamos falar do tubo de 70 mm, tubo de 41 mm, tubo reforçado de 43 mm e os tubos octogonais de 41 e 60 mm. Vamos entender um pouco mais como funciona e qual acessório usar em cada tipo de tubo? Vamos começar falando do tubo de 70 mm. A Exu Brasil usa o tubo 3782. Por que é muito importante você entender e conhecer os códigos dos tubos? Porque cada tubo tem uma ranhura diferente. E se você tiver um tubo 70 mm com uma ranhura diferente da ranhura do tubo que a Exu Brasil trabalha, os acessórios não vão se encaixar no tubo e não vai dar certo a montagem da persiana, tá? Então é muito importante se atentar ao código do tubo que você está utilizando. O tubo de 70 mm, ele é utilizado o motor de 45 mm. Júlia, o que o motor de 35 está fazendo na mesa então? Tem uma surpresa para vocês, uma novidade. No final eu conto por que esse motor está fazendo parte dessa apresentação também. Vamos começar então apresentando os acessórios. Aqui nós temos o drive. Observe que os recortes do drive são compatíveis com o tubo que eu tenho aqui na minha mesa, tá? Se ele não tiver os recortes compatíveis, ele não vai entrar nesse tubo e você não vai conseguir utilizar. Aqui nós temos a coroa, mesma coisa nos recortes, então são compatíveis com o tubo que nós estamos utilizando, tá? Depois eu vou montar no motor para vocês verem também. Aqui nós temos a ponta oposta de 70 mm, ranhura compatível com o tubo e os suportes de fixação. Este lado encaixa o pino da cabeça do motor, flange quadrada, e do outro lado o pino da ponta oposta. Então aqui a ponta oposta no pino dele você tem esse suco, não sei se dá pra ver bem na câmera, e é neste suco do pino que você vai encaixar a ponta oposta do outro lado. Então agora eu tenho aqui um motor 45 mm que eu vou montar com os acessórios para você entender como funciona, tá? Tenho aqui a coroa. Na parte interna da coroa, ela tem essa abertura que se encaixa perfeitamente com esse relevo aqui na cabeça do motor. Então a gente vai entrar com a coroa aqui no corpo do motor e a abertura interna a gente vai encaixar perfeitamente com aquele relevo que eu mostrei para vocês, tá? E aí essa coroa fica encaixada aqui. Do outro lado, na ponta metálica, nós vamos encaixar o drive. Depois que você encaixa o drive, aqui ó, nessa ponta metálica, ele também tem um suco que é onde vai entrar a trava do drive. A trava vem junto com a flange em cruz dentro da caixa do motor e você vai encaixar essa trava aqui para que esse drive não saia. Depois que o motor está pronto com os acessórios dele, nós vamos montar este motor no tubo, onde do mesmo lado do drive entra a ponta oposta, que você vai fixar com este lado do suporte de fixação, e do outro lado, na cabeça do motor, o suporte de fixação é esse aqui, com essa abertura em estrela, onde você vai encaixar a flange quadrada da cabeça do motor e vai fixar essa cortina. Temos uma novidade para vocês. Agora, a Exu Brasil tem a coroa de adaptação do motor 35 mm para o tubo 70. Quando que eu vou utilizar essa coroa de adaptação? Quando eu tenho uma cortina, às vezes, com uma largura muito grande, mas que a altura não é tão grande assim, e eu não preciso usar um motor com tanta força. Eu quero usar um motor, por exemplo, de 10 newtons, até 30 quilos, mas eu preciso de um tubo maior para que essa tela não abaule, para que essa tela não amasse. Então, a coroa de adaptação vai entrar para esse caso. E aí você consegue usar um tubo maior
com um motor de 35. Vamos montar então para ver como que fica nesse caso? E agora, quais acessórios eu uso então para montar o motor de 35 no tubo 70? Nesse caso, a coroa para motor 45 sai de cena e entra a coroa de adaptação. Essa coroa de adaptação, ela funciona da seguinte forma: o diâmetro interno dela é compatível com o motor 35, mas o diâmetro externo é compatível com o tubo 70. Então vamos fazer o encaixe dessa coroa para entender como funciona. Nós vamos entrar com ela aqui no corpo do motor. O motor 35 também tem esse relevo aqui na cabeça do motor e a gente vai encaixar com as aberturas da coroa para ela poder ficar fixada aqui. E aí, Júlia, qual drive eu uso nesse caso? Pessoal, o restante dos acessórios são exatamente os mesmos. É somente a coroa adaptadora, que é a estrela aqui desse modelo de cortina, tá? Somente a coroa adaptadora é que vai mudar. Eu entro com o drive aqui, ó, o pino metálico do motor 35 e 45 é exatamente do mesmo tamanho. Entro com a trava do drive aqui também no sulco do pino e pronto, eu encaixo aqui, entro com esse motor no tubo 70 milímetros. Então agora eu tenho uma cortina de medidas maiores usando o motor de 35. Qual que é o grande diferencial dessa peça, gente? Eu tenho clientes que trabalham com persianas que aboliram o uso do motor 45, somente por conta dessa peça de adaptação. Agora ele consegue fazer medidas maiores usando sempre o motor de 35 milímetros, se atentando, claro, sempre ao peso da cortina que você está fabricando, tá? E aí, como que eu faço a fixação dessa cortina agora? Você vai utilizar exatamente o mesmo suporte de fixação teto-parede do motor 45. Então, aqui deste lado, você vai entrar com a ponta oposta e vai usar esse lado do suporte de fixação e do outro lado você vai entrar com a ponta estrela, tá? Aqui no motor. E aí você consegue fixar essa cortina exatamente da mesma forma que o motor 45. Deixando um pouco o motor 45 de lado, vamos voltar a falar dele nos tubos octogonais. Vamos falar agora sobre os acessórios para motor 35 milímetros. Os acessórios, alguns mudam bastante, nós vamos entender o porquê e entender quais são os modelos corretos a serem utilizados nesses modelos, né? E nós trabalhamos aqui na Enshu Brasil com 2 modelos de tubos redondos para motor 35. São eles tubo 1740, 41 milímetros e tubo 2312 reforçado, 43 milímetros. Júlia, quando que eu devo usar cada um desses modelos de tubo? O tubo reforçado, 2312 e 43 milímetros, nós indicamos para aquelas medidas maiores, com telas mais pesadas, onde corre o risco do 1740 abaular. Então, para que isso não aconteça e não amasse essa tela, não abaule essa tela, você tem a opção de estar utilizando o tubo reforçado. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui, ó. As ranhuras são as mesmas, então você vai usar os mesmos acessórios do tubo 1740, não muda, mas olha a diferença, observa a diferença aqui dentro, ó, do tubo reforçado para o 1740. Então ele é mais fino, tá? Então se você tem uma cortina muito grande, uma tela muito pesada, aquele blackout pesado, mais robusto, o tubo reforçado, ele é mais indicado para esses modelos, tá? Vamos montar então agora os acessórios para entender como funciona. Nesse caso aqui, ó, coroa 35, sem aquela adaptação para o tubo 70 que a gente mostrou na demonstração anterior. Então a coroa, ela vai entrar aqui pelo corpo do motor. Esse motor também tem esse relevo aqui e ela tem também a abertura interna, ó, que vai se encaixar para que ela não saia do lugar. Encontrei ela aqui, encaixei. E aqui na outra ponta, no pino metálico, nós vamos entrar com o drive menor, o drive para tubo 41, tá? Encaixei o meu drive aqui
Aqui eu tenho a trava que vem junto com o motor, que você encaixa aqui nesse suco que eu mostrei para vocês no motor 45. Agora esse drive não sai do lugar, tá preso. E nós vamos encaixar aqui no tubo 41. Então, mais uma vez, reforçando a questão de ser um tubo compatível com as ranhuras do motor que você tá utilizando, tá? Do tubo que você tá utilizando. Senão, ele não vai encaixar e você não vai conseguir utilizar. Então, eu tenho as ranhuras compatíveis aqui. Encaixa essa coroa e encaixei esse motor. E ele tá aqui, ó, dentro do tubo, tá? Pro tubo reforçado, exatamente a mesma coisa e exatamente os mesmos acessórios. E agora, para eu finalizar a montagem desse tubo, eu tenho a ponta oposta. A ponta oposta que tem aquela ponta metálica retrátil, para você poder fazer o encaixe no suporte de fixação, tá? Essa ponta oposta, então, vem aqui do mesmo lado do drive. Lembra que o nosso drive tá aqui dentro. Ela tem a mesma ranhura do tubo. Você vai encaixar ela aqui e você tá com o seu tubo montado, tá? Depois você vai entrar aqui com a tela, vai terminar de montar a cortina. Júlia, qual é o suporte de fixação que eu uso nesse caso? Aqui nós temos uma diferença do tubo 45. Enquanto do motor 45, desculpa. Enquanto no motor 45 a gente usa a flange quadrada para usar aquele suporte de fixação em formato de estrela, no tubo 35 nós usamos a flange em cruz, aquela flange que vem dentro da caixa junto com a trava de drive, tá? Essa flange vai entrar aqui no lugar, eu já vou tirar ele daqui para mostrar para vocês. Ele tem 2 parafusos, você vai desparafusar a flange quadrada, vai parafusar a flange em cruz no lugar para você poder utilizar este suporte de fixação aqui, tá? Então, do lado da ponta oposta, nós vamos usar o suporte de fixação com esse pino retrátil vai encaixar aqui, tá? E do outro lado, com a flange em cruz, nós vamos utilizar este suporte de fixação aqui, com essa lingueta, onde ela vai se encaixar aqui perfeitamente e você vai conseguir fixar a sua cortina, tanto no teto quanto na parede. Outro acessório diferente para os motores 35, que no 45 não tem, são as tampas de acabamento. Suporte de fixação para o motor 45 é muito grande, então ele não tem essa tampa de acabamento aqui para ela poder ficar mais delicada, para poder ficar mais discreta, né? Então a gente tem essas tampas de acabamento para os dois lados, para os dois suportes de fixação, e aí você dá esse acabamento que fica mais discreto, mais bonito aí na casa do seu cliente. Então esse também é um acessório diferente para os motores 35, diferente dos motores 45 que eu mostrei aí anteriormente. Então, para vocês entenderem a questão da flange quadrada e da flange em cruz, que eu mostrei para vocês, que no 45 a gente usa a quadrada e no 35 a gente usa a flange em cruz. Então, tem esses dois parafusos aqui, ó, que você vai soltar, vai tirar essa placa aqui com a flange quadrada e vai entrar com a flange em cruz no lugar. E aí você coloca os parafusos de volta nessas duas aberturas aqui, tá? Então é somente essa troca. Lembrando que a Exu Brasil vende a flange solta, né, unitária, mas quando você compra o seu motor, esse kitzinho com as duas flanges, a trava de drive e os dois parafusinhos extras, ó, ela vem junto na caixa, tá? Nesse pacotinho aqui. Então você compra o motor, recebe as duas flanges, mas se porventura você precisar de flange sobressalente posteriormente, você consegue comprar ela unitária aqui na Exu Brasil também. Bom, chegamos agora então no modelo de montagem de motorização que mais confunde os clientes. Júlia, preciso usar um motor diferente quando eu vou montar uma esquadria, quando eu vou motorizar uma esquadria, quando eu vou fazer uma romana, quando eu vou fazer uma persiana, por exemplo, que a gente usa o tubo octogonal? Não, já fiz um vídeo sobre isso, explicando que o motor é exatamente o mesmo. Então eu trouxe de volta o motor 45 do começo do vídeo e este é o mesmo motor 35 que eu estava mostrando
dos tubos redondos agora, tá? O que vai mudar? Somente os acessórios que nós vamos utilizar, que precisam ser compatíveis com os tubos octogonais. Então aqui eu tenho ponta oposta octogonal de 60 milímetros, lembrando os códigos dos tubos que a Exu Brasil utiliza. Então o tubo octogonal de 41 milímetros é o 0482, tubo octogonal de 60 milímetros é o 2419, tá? Então aqui eu tenho ponta oposta 60 milímetros compatível com o tubo 2419, ponta oposta 41 milímetros compatível com o 0482, coroa octogonal 60 milímetros, coroa octogonal 41 milímetros, drive octogonal 60 milímetros, drive octogonal 41 milímetros. E aqui vem a pegadinha, pessoal. Aqui é onde os clientes mais se confundem. Que suporte de fixação eu uso, Júlia, para o tubo octogonal, para esse tipo de motorização? Então, nós temos aqui suporte X, suporte rolamento e suporte estrela. O suporte estrela, lembrando que é para flange quadrada. Então, quando a gente vai utilizar aí o tubo octogonal, geralmente utiliza-se a flange quadrada compatível com o suporte estrela, tá? Então a gente tem aqui o suporte estrela, que ele vai ser utilizado para fixar essa estrutura motorizada tanto para o motor 45 quanto para o motor 35. Então, fixação do lado do motor é exatamente o mesmo suporte estrela. O que muda é o suporte de fixação do lado oposto, onde vai a ponta oposta. Nós temos aqui o suporte rolamento, que muita gente acha que serve para os dois motores, e não é assim que funciona. Vamos testar? Aqui eu tenho a ponta oposta 45. Ponta oposta 45, ela se encaixa perfeitamente no suporte rolamento. Ela não fica sambando, ela não balança, ela tem exatamente a mesma medida do suporte rolamento. Vamos testar a ponta oposta 41 agora? Ponta oposta 41 milímetros. Olha lá, ela é compatível? Não é compatível, pessoal. Então, quando você for utilizar um tubo octogonal, acessório octogonal, para o motor 35, não é o suporte rolamento que você vai usar para fixar na ponta oposta. O suporte correto é o suporte X, tá? O suporte X, ele se encaixa aqui, ó, perfeitamente no diâmetro do pino da ponta oposta 41 milímetros, tá? Então, para acessórios octogonais, lado do motor, sempre suporte estrela. Lado da ponta oposta, suporte rolamento para motor 45, suporte X para motor 35. Vamos ver na prática como que fica essa montagem? Trazendo agora os acessórios octogonais pro motor de 35 milímetros. Então a gente tem aqui o tubo 0482 de 41 milímetros, que é o tubo que a Exu Brasil fornece para esse modelo de estrutura motorizada, tá? E aí os acessórios que nós vamos utilizar são coroa, lembrando sempre de encaixar bem certinho aqui na abertura da cabeça do motor. Drive, lembrando sempre de usar a trava aqui na ponta para que esse drive não saia do lugar, não se movimente. E aí no tubo nós vamos utilizar a ponta oposta no mesmo lado do drive. E a grande sacada, o grande diferencial aqui é que nós não utilizamos o suporte rolamento, tá? Então, isso acaba confundindo bastante os clientes. O suporte rolamento, ele vai ficar ali exclusivo para a estrutura motorizada octogonal do motor 45. No motor 35, nós vamos então utilizar a mesma ponta de suporte estrela, tá? Na mesma ponta estrela para flange quadrada. E para o lado da ponta oposta, ao invés do suporte rolamento, nós substituímos pelo suporte X, tá? E é dessa forma que você vai fazer a fixação da estrutura octogonal no motor 35 milímetros.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de outros clientes. E para mais informações, entre em contato com a nossa equipe. Temos uma equipe especializada e treinada para tirar todas as dúvidas, mandar vídeos personalizados, mais de perto, algum detalhe que você não conseguiu ver muito bem no vídeo. Nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. E não percam os próximos vídeos. Estamos recebendo mais novidades. Além das estruturas motorizadas, temos acessórios para estruturas manuais também. Então eu vou trazer mais conteúdo para vocês conhecerem todo o nosso portfólio e tirar todas as dúvidas. Estamos à disposição e aguarde o próximo vídeo, não perca nenhuma novidade da Eixo Brasil.